A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você, com muito carinho, o nosso programa Cristo Vive. Programa esse hoje totalmente especial, um marco aqui na Pascom da nossa Diocese de Anápolis. Eu, Paulo Amparo, o nosso jornalista e diretor espiritual até então, é isso mesmo, até então, Padre Paulo Henrique, e já com as boas-vindas do nosso reitor do Seminário Maior Diocesano, Padre Anevair José. Padre Paulo Henrique, olá, tudo bem? Desde já, muitíssimo obrigado por tanto carinho, por tanto zelo, por tanto cuidado para com essa pastoral diocesana. Paulo, quero acolher a todos os nossos amigos ouvintes, a você, ao Padre Anevair, que hoje nos acompanha aqui nesse programa. Que dia especial, que momento. Queremos louvar a Deus por tantas graças derramadas, por esses anos em que conseguimos servir a Deus, né, mesmo com as nossas deficiências, mas através da comunicação podemos construir mais uma vez, né, responder mais uma vez ao Senhor. Estamos contemplando mais uma vez a palavra de Deus. O Senhor nos convoca nessa semana a contemplar a parábola do bom samaritano. Vemos Jesus atento às nossas necessidades, né? Ele nos dá o exemplo do bom samaritano como exemplo de amor ao próximo. Ele viu, ele sentiu compaixão e ele cuidou. Esses 3 passos, né? E nós também queremos amar a Deus e amar os nossos irmãos, vendo, sentindo compaixão e cuidando desses irmãos. E assim vamos acolhendo essa palavra de Deus e vamos colocando em prática em nossa vida e em nossas atitudes. Começamos esse nosso programa especial de hoje acolhendo o Padre Anevair, né, que agora vai acompanhar os nossos programas na rádio, vai acompanhar dando esse cuidado, esse zelo espiritual aos agentes da Pascom em nossa Diocese de Anápolis. Seja muito bem-vindo, Padre Anevair. Para que o amigo ouvinte do programa Cristo Vive se sintonize, Padre Paulo Henrique passou por várias paróquias, lógico, depois da sua formação total no Seminário Maior Diocesano, ultimamente agora na Paróquia Santíssima Trindade, onde, quem sou eu na fila do pão, mas talvez construiu a igreja mais bonita da Diocese de Anápolis, a Matriz, né? Um trabalho belíssimo, maravilhoso, que encantou tantos e muitos. E nessa total obediência que é a vida do sacerdote, a igreja pede ele para que vá para Roma, onde irá fazer o mestrado. E assim ele está indo em total obediência a essa santa e amada igreja. E também dentro dessa obediência, nosso querido Padre Anevair José, reitor do nosso Seminário Maior, que quantas vezes falou aqui o nosso programa, ainda tem algumas realidades na Faculdade Católica, a igreja também pede a ele para que acompanhe essa Pascom, e é lógico, o padre sempre com esse sim generoso. Padre Anevair, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa e desde já obrigado pelo seu sim. Bom dia, Paulo, bom dia, Padre Paulo Henrique, conterrâneo e irmão do ministério, amigo. Minha gratidão ao senhor, né, por estes anos à frente da Pascom, não só minha, mas certamente toda a Pascom diocesana, todos os ouvintes. O Paulo certamente terá tão logo mais ainda oportunidade de agradecer, já fez esse agradecimento no começo, é sinal de que, com a graça de Deus, o seu sim, de fato, tem cativado os corações, né? Muito obrigado e que Deus possa abençoar muito esta nova missão, né? A gente vai estar daqui rezando pelo Senhor, torcendo para que tudo corra bem e quando retornar, uma vez que vai estar fazendo um mestrado em comunicação, né? Possa agregar, somar muito mais e com certeza dar um up, né, na comunicação e estamos aqui para recebê-lo de braços abertos.
E, claro, agradecer também de antemão ao Paulo, né, por esses anos, viu, Paulo? Aqui, junto ao Padre Paulo Henrique, na condução deste programa e de outros. Afinal de contas, somos muito devedores a vocês por esse sim tão generoso, tão bonito. E estou aqui para, na minha, digamos, insuficiência, poder colaborar um pouquinho, rezar por todos, né? E também, claro, ajudar naquilo que for necessário. É verdade, até nesse final de semana, né, nós tivemos o Arraiá ali na região de São Frei Galvão, talvez ainda dá para você participar lá, né, dependendo da cidade que você está ouvindo o nosso programa. Da mesma forma, o Arraiá lá na Santíssima Trindade, né, a paróquia Divino Pai Eterno em Anápolis também já iniciou os festejos ali. Parabéns ao Wesley Festeiro e toda a equipe ali da paróquia Divino Pai Eterno, Padre Carlito, etc. Paróquia São Joaquim, né, o grande Padre Ademir também inicia-se as festas lá naquela região. Na próxima semana nós teremos também as festividades da padroeira da cidade, da diocese, do estado, a Senhora Santana. Padre Nevair, sempre a gente gosta de falar que quando as pessoas vão nessas festividades, está ajudando a comunidade, também está ajudando a diocese nas suas obras sociais e, por extensão, na formação dos seminaristas. Então, muito obrigado a você que participa de todos esses festejos aí na sua comunidade, na sua paróquia ou noutras, né? Que bom que aqui, sobretudo na cidade de Anápolis, a gente vê como as comunidades se visitam, né? Como as comunidades se envolvem nos seus festejos diversos. E aí, a sua colaboração, também você que promove esses festejos, ajuda seu padre, enfim, a comunidade, é muito importante, porque ela é destinada para a paróquia, né, para as obras assistenciais da paróquia, para a manutenção de tudo que a paróquia tem como obra evangelizadora. Parte daquilo que você também colabora vai para a diocese manter suas obras sociais e toda a sua estrutura, e parte também vem para, ou vai, né, para o seminário. E vocês sabem que o seminário é onde formam os futuros padres, né? Os seminaristas passam cerca de 8 anos no seminário com tudo aquilo que é despesa própria da formação, né? Manter toda a casa, toda a estrutura, água, luz, né? Telefone, funcionários, professores, muitas outras despesas, né, digamos assim, e tudo isso vai sendo custeado, né, com aquele valor com que você ajuda, com que você contribui, também no dízimo, na oferta. Então, muito obrigado, Deus lhes pague e recompense muito, porque certamente os padres que vão sendo ordenados, o padre, né, a maioria dos nossos padres estudou aqui no nosso seminário diocesano, teve a sua contribuição, né, na sua formação, e continue contribuindo para a formação de novos padres. Muito obrigado. Padre Paulo Henrique, até as pessoas pensando, né, eu vou lá na Divino Pai Eterno, como que eu vou ajudar a diocese, o seminário, por exemplo? Mas a igreja, padre, ela tem todo um organograma, isso é tudo definido, né, nos documentos da igreja. Na verdade, vem de Roma, assim é na igreja no mundo inteiro. E um percentual, por menor que seja, mas tem essa cumplicidade das pessoas nas comunidades, festejando com a formação. É muito belo, padre, essa hierarquia, essa doutrina da igreja e, ao mesmo tempo, essa obediência dos padres com essa realidade. Como falamos, né, Paulo? Ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Falamos muitas vezes isso aqui e, então, a maioria das pessoas tem consciência disso, que elas nem sabem do bem que elas estão fazendo. E assim é a nossa vida. Vamos semeando, vamos dando testemunho, vamos acolhendo. Por isso é tão importante ser comunidade, ser igreja. Não tem como ser católico desvinculado à igreja, à instituição. Não. É como celebrávamos há 2 semanas atrás, na festa de São Pedro e São Paulo. As chaves, né? Essa comunidade, a comunidade daqueles que estão ao redor do Papa, dos bispos, dos padres. Essa é a nossa comunidade. E por isso a importância de uma fé sólida, verdadeira, de uma fé unida à igreja. É verdade. E depois ainda tem aquele belo prazer de você estar numa determinada
comunidade, rever um amigo de longas datas, de encontro, né, de renascer, de SCC, MES, de uma ou outra situação. Aquele casal ali deu uma palestra para mim, e no meu curso de noivos, etc. Então, essa é uma das milhares de belezas da igreja. Então, vamos dedicar, participar, convidar outros. E sem contar, Padre Anevair, o tanto que, mais do que nunca nos dias atuais, como necessitamos de ambientes agradáveis, familiar, onde as crianças realmente possam brincar, onde que tem esse momento de família. Isso é muito bom. Com certeza, porque a gente sabe da correria que todos temos, né, com trabalhos, compromissos, e tirar esse momento para a família, né, e num ambiente que é familiar, é muito saudável. E não só me refiro à correria, digamos assim, de ir de um lugar para outro ou o ter que fazer coisas, mas também a correria, digamos, das redes sociais, né? Se a gente perceber bem, quase todo mundo, a todo momento, uns a trabalho, mas a gente sabe que boa parte dos acessos é mesmo, né, por lazer ou até mesmo passatempo, e acaba que esse tempo é tirado do convívio familiar, né, tirado do convívio da comunidade. E quando você faz isso, vai à igreja, reza, vai àquele momento de convívio familiar, reencontra amigos, etc. Você, seus filhos, todos ganham com isso. É verdade. Então, amigo, pense naquele caldinho de milho com esse frio, naquele caldinho de mandioca, naquele pastel, naquela batatinha frita. Olha, não estou puxando sardinha para o meu lado, viu? Mas ali na paróquia de São Pedro, em São Paulo, em Anápolis, todo ano tem pessoas, no plural, que vêm de São Paulo para pegar uns pastéisinhos congelados e levar para São Paulo. Porque os vicentinos, padre, preparam esse salgadinho rezando o rosário fazendo salgadinho. Aí você imagina que maravilha. Mas é isso. E agora vamos falar com o Padre Marcelino Vaz, que é pároco ali da paróquia São João Evangelista. No último programa nós falamos desse crescimento, né, da cidade, da diocese, de alguns empreendimentos em territórios paroquiais. Vamos falar essa realidade com o Padre Marcelino. Padre Marcelino, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Bom dia, Paulo. Bom dia, queridos ouvintes. Padre Paulo Henrique, Padre Anevair, com uma grande alegria que nos reunimos, nos encontramos nesta manhã. Então, Padre, o senhor é o primeiro a falar nesse programa especial. Hoje nós estamos aqui com o Padre Paulo Henrique, com o Padre Anevair, nessa transição da PASCOM diocesana. Mas, Padre, até no último programa nós falávamos do crescimento das regiões, das cidades. Até o Padre Paulo Henrique falava das frases fortes de Dom Dilbon. A paróquia é a região pastoral, é aquela região que o padre tem que cuidar. E ali eu lembrava de várias torres construídas divisas com o muro da paróquia e outras estão sendo construídas muito próximas. Essas é uma das realidades da paróquia São João Evangelista. Sim, Paulo. É crescente o número de famílias vindo aqui para esta região da cidade de Anápolis, seja a nossa localização, seja alguns espaços terrenos que ainda se encontram nessa região. Então, muitas construtoras estão investindo aqui nesta região da cidade e, como você citou, aqui do lado, divisa de muro da paróquia, nós temos, né, um grande empreendimento de uma construtora e, se não me engano, 192 apartamentos que estão já sendo entregues à comunidade. Então, isso, né, se espera que o número de fiéis possa aumentar, além de outros, né, nessa mesma construtora, está construindo a menos de 1 quilômetro aqui da paróquia, fica no nosso território ainda, mas o dobro, né, são 6 torres, aqui são 3 de 12 andares, lá são 6 torres de 12 andares. Então, se espera muito e a paróquia, a igreja, né, precisa ter esse olhar para acolher bem esses irmãos, né, que vão chegar, né, para que assim possa anunciar o Evangelho. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Marcelino nessa primeira parte, partilhando um pouquinho das realidades
desta paróquia confiada a ele. Agora vamos ouvir a segunda parte com o padre Marcelino. Ouçamos. Padre, várias entrevistas que o senhor deu, né, Carter Filho, que depois até a própria diocese abraçou a ideia e colocou como formação diocesana, inúmeras realidades. E o senhor já nessa visão, já naquele desejo de ampliar essa paróquia confiada ao senhor, o senhor está com um grande projeto de ampliação. Então, o senhor acaba de apresentar aqui para nós uma nave muito espaçosa, sentados comodamente, 650 pessoas, fraldários, banheiros de primeiríssimas linhas, etc. Várias situações para acolher as pessoas. E a gente percebe também o zelo na formação do senhor para todas as pastorais e pastorais diferentes, por exemplo, como do empreendedor, algumas situações. Como que é esse olhar do senhor com esse crescimento, essa chegada de novas realidades, construção de paróquia, Carter Filho, como que fica a cabeça do padre Marcelino? Sim, não podemos deixar de pensar nesses irmãos. Realmente é um turbilhão de coisas, ideias que vêm à cabeça. Assim, quando surgiu, né, o lançamento desse empreendimento ao lado da paróquia, nós começamos, né, a trabalhar também com um projeto para ampliação da Igreja Matriz. Esse projeto, depois de muito pensado, revisado, apresentado ao bispo, né, foi aprovado e ele, então, engloba um grande complexo paroquial, onde nós temos, né, a igreja, a nave principal, 1.000 metros quadrados, além de sacristias, confessionários, o átrio, né, todo esse espaço. No subsolo, temos um espaço de 1.100 metros como salão paroquial. E do lado, nesse complexo, nós temos loja, secretaria, capela dos benfeitores, bebedouros, fraldários, elevador, acessibilidade. Temos também, né, no centro catequético, tudo englobado, um auditório, sala de reuniões, isso já existe, nas salas de catequese para os nossos. E no subsolo, né, nós temos também um projeto de uma cozinha ampla para as atividades da paróquia. Então, todo esse projeto foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa, nós já estamos quase concluindo, né, com a ajuda dos nossos benfeitores, né, tantos irmãos e irmãs que têm nos ajudado. Então, essa primeira etapa é secretaria, loja, banheiros acessíveis, fraldário, capela dos benfeitores e esse acesso que liga todo esse complexo à nave e à igreja. Isso já está, né, concluindo os próximo mês. A expectativa é que em agosto a gente já retorne, né, com uma nova secretaria, né, para atendimento ao povo. Esse acolhimento, né, que é tão importante. E em janeiro, segundo os projetos, né, com toda a equipe, nós vamos dar início à fundação, né, da nave da igreja. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, e agora vamos ouvir a terceira e última parte com o padre Marcelino, pároco da paróquia São João Evangelista. Ouçamos. Padre, até o senhor falando dessa acolhida, foi muito comovente quando o senhor falou aquela acolhida de um andarilho que teve toda uma realidade de acolhimento pela paróquia e depois, infelizmente, ele veio a ser atropelado ali na região do Poço Presidente. Foi um momento muito forte, mas um momento da presença da igreja diz respeito à acolhida. Por exemplo, nesse momento nós estamos na Capela dos Benfeitores. Então, às vezes, quem está nos escutando agora, quais são as redes sociais da paróquia, ou que possa vir aqui e ser um benfeitor dessa obra de Deus. Porque você já tem aqui a placa que vai estar o nome da família, o nome do benfeitor ou dos benfeitores, e ficarão eternizados nesta capela dedicada aos benfeitores, com toda uma realidade. Sim, nós precisamos estar muito atentos, não podemos perder a oportunidade nesse ato de acolher, né? Muitos irmãos chegam até nós e às vezes perdemos a graça por, né, medo, receio, por não acolhê-los. E essa capela é esse lugar de acolhimento, né? Uma capela dedicada à Nossa Senhora da Divina Providência, mas nós a chamamos de Capela dos Benfeitores.
É um oratório onde serão colocados, já estão sendo colocado o nome de todos os benfeitores desta obra. Então, como é que você pode ser um benfeitor desta obra de evangelização? Nós dizemos, é uma obra de evangelização, né? Nós vamos passar, ficarão para gerações futuras, para os seus filhos. E então, nós temos um stand aqui na paróquia, onde nós temos todas as informações. Também no nosso Instagram, né, campanha Construtores do Amor, você tem fotos, informações dessa campanha. Então, nós trabalhamos, né, com um valor simbólico de 1 metro quadrado. Sabemos que hoje 1 metro quadrado é um valor bem mais elevado, mas queremos que todos participem. Então, nesse metro quadrado, nós colocamos um valor simbólico de R$2.000. E a pessoa pode, então, ajudar nesse metro quadrado R$2.000 em até 24 vezes. Eu gosto de dizer 24 vezes de R$85. Hoje nós saímos aí no final de semana, um pequeno passeio ao shopping, você gasta R$85 sem ver. E você, né, pode investir nesse projeto de evangelização, né? E ao término dessa doação, aqui cada um faz o seu plano, né, de ajuda. Nós temos pessoas que doam à vista, nós temos aqueles que vão doar em 10 vezes, 20 vezes, 24 vezes, né? Ou outros também que falam, eu só posso doar R$50 por mês, por exemplo. Então, nós temos esse trabalho diferenciado com cada um desses benfeitores. E então venha, faça o cadastro, conheça todo o projeto, né? E aí você, né, ao término, nós temos essa capela onde vem esse nome nessa memória, né? Então aqui a proposta é, todas as vezes que você entrar aqui, reze por esses irmãos, reze por esses que ajudaram na edificação. Então o seu nome ficará aqui para a eterna memória, né? Para gerações futuras, lembrando, olha, foi o meu avô, meu pai, meu tio, né, que ajudou nessa edificação. Então, um oratório dedicado aos benfeitores, né, agradecendo e pedindo a divina providência. Então, você que nos ouve, eu faço esse apelo, conheça a nossa campanha, mesmo você sendo de outras paróquias, né, nunca é tarde e não podemos deixar de fazer o bem independente de onde somos, né? Então, venha, conheça, nos ajude nessa campanha. Padre, a gente sabe que a igreja é uma hierarquia. Todas as paróquias estão ligadas intrinsecamente à diocese, o CNPJ. Onde que eu quero chegar, Padre? A gente sabe que a construção está cada vez mais cara, material, mão de obra. E se é uma casa de Deus, tem que ser bem feito, tudo do bom e do melhor. Eu pergunto para o senhor, como que é a responsabilidade fiscal, o financeiro do senhor, com o Padre Marcos, seu vigário, com todos os conselhos da paróquia, nos diz respeito a essa disciplina do que está sendo gastado, do que a paróquia tem em caixa, com previsões de entrada. Como que é essa realidade do senhor, os conselhos administrativos e a execução da obra? Sim, hoje nós temos uma assessoria com o Cáter Filho e hoje nós vivemos 100% do dízimo. Nós fazemos eventos, fazemos festas, momentos, né? São um caixa extra, entradas extras, mas assim, nós vivemos da providência, 100% da doação dos nossos benfeitores, do nosso dízimo. Então, o dízimo hoje é destinado, né, à manutenção do templo, à igreja, os nossos colaboradores. Hoje a paróquia nós temos 8 colaboradores, né, que estão diretamente vinculados, ligados a nós, seja na secretaria, seja na capela, temos uma secretaria, seja os colaboradores da limpeza, abertura de som e igreja, enfim, assistente social. Nós temos também todo esse trabalho com um projeto Mãe do Divino Amor, então tem toda uma equipe. E sabemos que não é fácil a manutenção de tudo isso, né? Além das despesas hoje com os sacerdotes. Nós temos aqui 2 sacerdotes, né? Eu como pároco e o Padre Marcos como nosso vigário. Então, com essa obra também, eu digo, apertou porque tivemos que mudar de residência, né? Então, morávamos ali no terreno da paróquia, da matriz, mas a nossa casa deu espaço nesse complexo, né? Mas o Senhor tem sido muito providente e não nos falta. E depois, nesse projeto da campanha, nós temos uma administração à parte, né? Tudo vinculado à diocese, uma transparência. Nós temos uma conta bancária exclusiva, né? A pessoa, ao cadastrar, ela tem dados, informações, tem todo um projeto, um processo de transparência. Então, tudo que estamos construindo hoje é com os recursos da campanha. Então, fazendo essa distinção.
dízimo, manutenção da igreja, sacerdotes, das pastorais, os movimentos também sempre ajudando, e obras, construções, manutenção, né, aqui desse novo complexo com as entradas da campanha. Então, essas duas caixas separados, mas ao mesmo tempo vinculados, tudo prestando com tudo em comunhão com a diocese, com tudo aquilo que pede, né, hoje as leis. Padre, concluindo, aquele projeto ainda de às quintas-feiras ficar até tarde da noite atendendo confissão, porque às vezes as pessoas estão em horário de trabalho, uma realidade ou outra com faculdade, ainda permanece? Sim, hoje nós temos na quinta, a quinta eucarística. Né? Todos os dias nós temos às 6h30 a Santa Missa e o Santíssimo fica exposto até às 21 horas. Então seja adoração ao Santíssimo, temos 2 missas na quinta, nós temos atendimentos de confissão pela manhã, à tarde e à noite, então o sacerdote, né, está aqui também para atendimento de confissões e a nossa secretaria paroquial também funciona. Então aqueles que não podem decorrer do dia vir até a igreja, né, na quinta-feira nós temos até às 21 horas para que possa vir, seja um batizado, seja curso de noivos, alguma documentação, então tem essa possibilidade. E temos todas as turmas de catequese também na quinta-feira. Então, além da catequese que nós temos no sábado, nós temos a catequese para as nossas crianças, jovens e adultos na quinta-feira à noite. Então, isso também dá uma movimentação, né, uma vida muito ativa na quinta aqui na Igreja Matriz. Padre Marcelino, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa, nesse programa especial. E é lógico que a gente convida você, amigo ouvinte, a vir conhecer essa paróquia aqui na região do JK Industrial, bairro Eldorado, aqui perto da antiga FICAM, da Receita Federal, conhecer essas realidades, ver com os próprios olhos, e eu tenho certeza que você vai ser um colaborador, um benfeitor dessa casa de Deus. Padre Marcelino, muito obrigado e parabéns por tantas iniciativas, por essa transparência, pela essa organização e disciplina que o senhor sempre teve, por onde a igreja pediu que o senhor exercesse as funções inerentes ao sacerdócio. Deus abençoe mais uma vez, como você disse, faço o convite, nós ficamos aqui na Avenida Presidente Wilson, Vila Industrial, né, pertinho da Receita Federal, Eldorado. Então estamos de portas abertas para acolher você, sua família, passando por aqui, entre, a igreja fica aberta todos os dias, entre, faça a sua prece, a sua oração, também venha tomar um cafezinho com a gente, estamos sempre aqui para acolher você. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Marcelino. Padre Paulo Henrique, o Padre Marcelino partilhava de várias realidades, várias torres ali na região, lembrando que a paróquia dele, com as realidades da vinda do Carter Filho, que até deu formação na nossa diocese, hoje a sua paróquia vive completamente do dízimo. Mas a gente sabe que a igreja tem inúmeras necessidades, dentre elas a do crescimento. Haja vista ele com essa realidade de tantas famílias, né, quase que do nada chegarem ali para a sua paróquia. Com certeza, Paulo, eu estou me despedindo da Paróquia Santíssima Trindade, tenho visitado muitas casas, dando as últimas bênçãos e acompanhado o pessoal, né? Às vezes, padre, toma um café aqui em casa, almoça aqui em casa, janta aqui em casa. E na última semana, na quinta-feira, por exemplo, foi um dia muito interessante. Eu tomei café na casa da Dioci, lá na Nova Vila, ela e o esposo vieram do Pará. Depois almocei na casa da Ilma e do Zé, que vieram da Bahia, lá no Adriana Parque, e depois tomei café na casa da Miriam, que veio do Tocantins, a Miriam, esposa do Alex, que mora lá no Dom Felipe, eles vieram de Miracema do Tocantins, Miracema do Norte. Depois, à noite, jantei com o Dom Valdemar, né, e comentando com ele, vendo como a nossa cidade tem crescido, pessoas de outros lugares, né, chegando, e a igreja precisa estar pronta para acolher essas pessoas, na perspectiva espiritual, anunciar o evangelho a essas pessoas, gerar vínculos e uma vida melhor. As pessoas buscam Anápolis não para ter simplesmente uma vida melhor materialmente, mas também espiritualmente. A nossa diocese deve estar preparada para isso. E é uma graça perceber como o Padre Marcelino, a Paróquia São João Evangelista e outras comunidades estão atentas a isso. Um crescimento que nas periferias é horizontal, né? Bairros vão surgindo, vão crescendo. Esses dias passava ali perto, indo para Badiânia,
né? Como aquela parte lá cresce, impressionante aquela saída. E ao mesmo tempo, nas regiões centrais, como o caso da paróquia São João Evangelista, cresce de forma vertical, as torres, e aí cada uma dessas torres, quantas famílias que chegam, né? Então é um trabalho, primeiro, essa percepção, né? A mentalidade, a mudança de mentalidade. Depois esse espírito missionário, esse desejo que todos conheçam Jesus, que Jesus seja conhecido e amado. E depois, né, esse acompanhamento pastoral, esse cuidado, como o próprio Evangelho hoje nos propõe, a partir de Jesus Cristo. Ver, sentir compaixão e cuidar deles. É verdade, até você ouvindo aí o padre Marcelino, você pode ligar para a paróquia, pode entrar em contato com as redes sociais da paróquia e pode ser um benfeitor, como eu penso que muitos estão nos escutando aqui, foi benfeitor lá da paróquia Santíssima Trindade, né? Eu nunca esqueci uma vez que Dom Dion falava, né? Tá vendo aquela igreja, moço? Eu ajudei a construir, né? E tal. Você pode ser essa pessoa, a ajudar como ajudou na paróquia Santíssima Trindade, que, diga-se de passagem, belíssima, lá todos os dias de porta aberta, te aguardando, da mesma forma que seja assim também na paróquia São João Evangelista. E padre Anevair, eu tô até aqui igual aqueles pais que têm vários filhos, com medo de trocar o nome dos filhos, né? Eu tô com medo de trocar o nome dos padres. Se algum programa eu ainda trocar o nome do senhor pelo padre Paulo Henrique, o senhor me desculpe. Mas eu estava essa semana ali na divisa do Tocantins conversando com um amigo, e ele falava, um amigo dele, evangélico, foi para os Estados Unidos e lá teve um probleminha de saúde e hospitalizado. Quem estava cuidando dele? Uma instituição que ajuda no hospital católica. É sempre bom a gente ter que a igreja católica não faz acepção de pessoas. Ela, na primeira pergunta dela não é que credo você é. A gente vê essas torres ali, o padre não vai de apartamento em apartamento, qual que é a sua denominação, não. A igreja é acolhedora, e é isso que o padre Marcelino faz e quer melhorar mais ainda, digamos assim, essas asas, esses braços da paróquia em acolher a tantos que vão morar ali coladinho na matriz. É verdade, Paulo, e ele está de parabéns, bem como todos os padres que estão nessa missão de acolher bem, porque acolher bem também é evangelizar, né? E é interessante a gente perceber isso que você tem colocado. Uma pessoa daqui foi para outro país e de repente, mesmo sendo de outra denominação, foi acolhida numa instituição católica e está sendo muito bem cuidada. Isso é fantástico, porque o evangelho de hoje, como o padre muito bem salientava, né, do bom samaritano, nos ensina isso, né? Um samaritano não se dava com o judeu, e por isso a gente vê que aquele samaritano que acolhe, né, que vê, sente compaixão, que cuida daquele que certamente era judeu ali caído pelo caminho, porque ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, né, e zela dele, né, com amor. Isso é o modus operandi, o jeito de ser, de agir da igreja, né? Ela leva em conta a dignidade da pessoa, que é a imagem e semelhança de Deus, amada pelo Senhor, né? E por isso ela não faz acepção de pessoas, ela vai cuidar. Né? Por isso, seja o padre Marcelino, sejam todos os padres que estão procurando ampliar suas estruturas, e graças a Deus que na nossa diocese as igrejas precisam ser ampliadas, né? E isso para acolher melhor e estender esse braço e abraçar ainda mais uma maior, né, quantidade de famílias nessa grande família dos filhos de Deus. É verdade. Para quem lembra um pouquinho, há pouco tempo atrás, a região norte da cidade, a região da Jaera, era uma paróquia só. Hoje já são quatro, né? Divino Pai Eterno, Santíssima, Jesus Bom Pastor e a Nossa Senhora de Fátima. Jaraguá era uma paróquia, até o padre Edmilson um dia falava, lá a divisão não foi para separar, que é coisa do inimigo, a divisão foi para ampliar o trabalho de Deus. Né? Lá era uma, hoje são 3, e assim é a vida da igreja. E por falar em vida da igreja, onde está o bispo, está a igreja. Então nada melhor do que agora a gente poder falar um pouquinho com o nosso bispo coadjutor, Dom Valdemar Passini. Dom Valdemar, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Entrevista com o bispo. Bom dia, com uma alegria estar de volta aqui e conversar com todos os nossos queridos irmãos e irmãs ouvintes. Amém. Dom Valdemar, no último domingo, na paróquia de São Pedro de São Paulo, em Anápolis,
o senhor presidiu a Santa Missa, onde nós tivemos a instituição de 29 mestres, ministros ordinários da comunhão eucarística. O que o senhor poderia falar aos amigos ouvintes a importância desse ministério dentro da Santa e Amada Igreja? Todos os que frequentam as comunidades católicas conhecem algum ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. E aqueles que tiveram a experiência de ter um amigo, ou um pai, ou um parente, outro parente que ficou doente ou ficou idoso e recebeu um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão na sua casa, levando a Eucaristia para esse irmão, ou até para si mesmo, sabe esse valor que tem. Então, esses ministros, em primeiro lugar, levam Jesus àqueles irmãos que estavam habituados a ir ao encontro do Senhor nas Santas Missas. Então, eles são esses irmãos que sinalizam, simbolizam o amor da comunidade por cada membro, por cada fiel, levando a palavra de Deus e a Eucaristia. Claro que nas celebrações eles também ajudam o padre, distribuem a Eucaristia, isso dá agilidade à distribuição da Eucaristia, mas sempre tudo com muito zelo, com muito carinho. Agora, eles têm, para além da função que exercem, eles qualificam também a vida da comunidade pelo amor à Eucaristia, pelo testemunho que dão de zelo, de uma espiritualidade eucarística, de adoração a Jesus na Eucaristia. Eles convidam com o padre, com os diáconos da comunidade, eles ajudam a convidar, a convocar toda a comunidade a sermos cada vez mais agradecidos e abertos ao dom da presença de Jesus entre nós no sacramento da Eucaristia. Que bom. Dom Valdemar, a igreja está vivenciando no mundo inteiro o jubileu. E recentemente nós tivemos o jubileu dos bispos em Roma. O senhor, como bispo adjuntor da nossa diocese, como também presidente do regional da CNBB, pôde estar lá. O que o senhor poderia partilhar desse jubileu dos bispos que o senhor pôde presenciar em Roma junto com o Santo Padre? Um jubileu convocado, né, e oferecido à igreja pelo Papa Francisco, e que nos envolve a todos, porque é um ano jubilar para toda a igreja, e nós vamos tendo os momentos específicos, né, para cada vocação, para as realidades, né, de todos aqueles que compõem as comunidades, que vivem a igreja, na sociedade também. Chegou esse momento dos ministérios ordenados. Então nós tivemos o jubileu dos seminaristas, dos sacerdotes e dos bispos, há 2 semanas atrás. 9 bispos do nosso regional centro-oeste, Goiás e Distrito Federal, estivemos presentes, juntamente com outros bispos brasileiros. O grupo de brasileiros era bem expressivo e, claro, com irmãos bispos do mundo inteiro, de tantos países. Nós nos sentimos agradecidos, né, de estarmos junto ao altar de São Pedro, junto ao túmulo de Pedro, professarmos a fé, estimulados, né, pelo Papa Leão. Ele mesmo conduziu esse rito da profissão de fé, com esse nosso compromisso, né, de, como bispos, sucessores dos apóstolos, sermos esses que vigiam de modo cuidadoso, né, para que todos vivam e recebam as graças da comunhão com Deus na sua igreja, numa plena fidelidade ao dom de Jesus à igreja. Então foi um momento feliz, né, orante. Pudemos participar da celebração eucarística com o cardeal Ouellet, que era prefeito do dicastério para os bispos antes do cardeal Prevost, que foi eleito papa, né? Atualmente sem o prefeito, então ele recorreu ao anterior, e depois o momento de formação com o próprio Papa Leão. E no domingo participamos da solenidade de São Pedro e São Paulo com o Papa, né? Então foi uma ocasião em que ele concedeu, né, entregou o palio para os arcebispos. Eram 5 novos arcebispos do Brasil, e com outros tantos arcebispos no mundo inteiro que receberam o palio.
e muitos bispos presentes também nessa celebração de São Pedro e São Paulo, na Basílica de São Pedro. Dom Valdemar Pacini Dalbello, nosso bispo coadjuntor, muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa. É uma alegria e que Deus os abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar. Padre Paulo Henrique, primeiramente ele falando aí da instituição desses messes, 29 ali na paróquia São Pedro e São Paulo em Anápolis, porque também temos paróquia São Pedro e São Paulo em Abadiânia. E depois, nesse segundo momento, também ele partilhando como foi a realidade do Jubileu dos Bispos em Roma, que ele teve a oportunidade de estar lá, juntamente com 9 bispos do nosso regional, etc. Momentos belos, bonitos da igreja que o nosso bispo adjuntor partilha conosco. Com certeza, Paulo. Ele também, no decorrer da última semana, instituiu ministros na paróquia Divino Pai Eterno e nós temos acompanhado esse trabalho bonito de mais pessoas, leigos, homens e mulheres dispostos, né, tanto a servir a Jesus na liturgia, quanto também a levar a Eucaristia para os doentes, para os enfermos. O que é mais importante, também voltamos ao Evangelho, esse cuidado, né? O que os enfermos mais precisam, dessa saúde da alma. Né? Às vezes a enfermidade derruba espiritualmente, nos entristece, nos tira o ânimo, a esperança. Então os ministros da comunhão eucarística são fundamentais, né, nessa missão. E que bom que Dom Valdemar está tendo essa docilidade, essa bondade de ir até as paróquias, porque a presença do bispo é completamente diferente. Ele poderia nomear padres e facilitar o seu trabalho, mas não, ele vai porque ele quer ter essa proximidade faz toda a diferença para que essas pessoas estejam imbuídas desse espírito e a partir disso essa disponibilidade, esse amor pela igreja se manifesta em cuidado pelos enfermos, por aqueles que mais precisam. E sobre o jubileu, enquanto ele falava, eu pensava sobre, ao mesmo tempo, né, estávamos aqui em Anápolis, na verdade em Jaraguá, no povoado de Alvelândia, ali celebrando o jubileu dos sacerdotes também, na festa do Sagrado Coração de Jesus, e ali as meditações, o clima de fraternidade, a manhã inteira diante do Santíssimo Sacramento, também, né, tanto bem que esse jubileu fez na vida de todo o clero da nossa diocese. É verdade. Padre Nevair, a gente vê, por exemplo, no caso meu lá que eu estava, da São Pedro e São Paulo, tantos jovens ali, né, nessa realidade sendo instituídos ministros ordinários da comunhão eucarística. Esse zelo, essa preocupação da igreja que não é de hoje, pelos jovens. A gente vê o Dom Valdemar falar muito da questão dessa assistência aos enfermos com a Santíssima Comunhão. A diocese ainda tem padres, né, que são capelões atendendo nos hospitais. Então é um zelo, é uma preocupação muito grande da igreja com os mestres, dando a formação devida, porque estão ali, padre, em nome da igreja, tem que estar bem preparados, e por que não também os jovens? Interessantíssimo. É verdade, Paulo, e a igreja sempre tem um carinho, um olhar todo especial para com os jovens, naturalmente para com todas as faixas etárias, porque nós temos encontros, movimentos e pastorais, né, que podem acolher a todos. Mas nesse caso específico dos jovens, como dizia o Papa Bento XVI quando veio ao Brasil, são o rosto jovem da igreja. A igreja devota uma particular importância porque eles são o nosso amanhã, né? Eles que vão levar adiante certamente essa missão evangelizadora. E já começando agora, com tanta generosidade, com tanto amor, para nós isso nos enche de esperança. Por isso, muito obrigado a você, jovem, que, como ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, caso tenha recebido o convite, que participa também do SEGME, do Renascer, de outros grupos jovens, né? Nós temos diversos aqui na nossa diocese, na cidade de Anápolis e em todas as outras frentes dentro da comunidade e também que participam da Santa Missa, né, aos finais de semana. Muito obrigado pelo seu sim e saiba que você é corresponsável pela missão evangelizadora da igreja e obrigado por você fazer parte dessa missão. Até interessante, padre, Dom Valdemar, como presidente da CNBB do nosso regional, como bispo coadjuntor, uma graça muito grande no dia da celebração de São Pedro e São Paulo, estar com o Vigário de Cristo aqui na terra. Penso que isso é muito forte no seu ministério episcopal.
É verdade. O Papa, como São Pedro ouviu do Senhor, né? O Senhor rezou, né, por Pedro. Certamente o Senhor continua rezando pelo Papa, né? Porque imaginem, o Senhor intercede por nós, ele é o único intercessor neste sentido bíblico, e todos os outros se somam a ele, né? E se dirigem a ele, a sua intercessão. Então ele intercede pelo Papa e o confirma, né, à frente da igreja. E o nosso bispo coadjutor, certamente com Dom João, embora Dom João aqui tenha permanecido, mas com o coração também em Roma, né, junto ali com outros bispos do regional e, sobretudo, ao Santo Padre, confirma-nos nesta mesma e única fé católica, né, una, santa, apostólica. Isso para nós digamos, uma segurança formidável, né, de que estamos naquela fé que, digamos, o apóstolo Pedro professou, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então, nós estamos fundamentados nesta mesma e única fé. Que legal. Estamos indo para o finalzinho do programa Cristo Vive, todo ele muito especial, programa de transição, né? Entre aspas, a saída do nosso diretor espiritual, o Padre Paulo Henrique, e entre aspas, a chegada do Padre Nevair José, que também é reitor do nosso seminário maior diocesano. Mas, Padre Paulo Henrique, queremos agradecer o senhor imensamente por esse dom, por essa vida. O amigo ouvinte não imagina o que é uma vida de um sacerdote, e ele se sustenta pela oração de cada fiel, de cada leigo, de cada pessoa que está nos escutando. Agora, até que seja de outra denominação cristã, mas vamos rezar por esse Filho de Deus que tem a única missão aqui na terra, levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado, Padre, por tudo, por essa pastoral de comunicação, que com todo respeito aos que te antecederam, que foram todos eles muito bons, mas o Senhor deu aquele up, aquele algo a mais que essa Pascom tanto necessitava. E tudo isso associando à construção de uma das matrizes mais bonitas da nossa diocese. O senhor conseguiu fazer isso aí na Pascom, na matriz, BR-414 para Corumbá, aquelas águas geladas ali do rio Corumbá, mas o senhor conseguiu fazer isso tudo, e agora nesse norte, né, que sempre traçou a vida do senhor, a obediência à igreja, da qual o senhor optou a servir, fazer esse mestrado em Roma. O nosso muito obrigado por tudo, e te peço, assim, do fundo do coração, desculpa se algumas vezes decepcionei, deixei a desejar, sobretudo que diz respeito a horários, mas louvado seja Deus por tudo. Muito obrigado, Padre. Que isso, Paulo, louvor a Deus por tudo, né? Apesar das nossas fraquezas, Deus faz a obra, e eu sou muito feliz por poder deixar rastro, né? E vamos em frente. O Senhor tem projetos na nossa vida, e eu agradeço de coração pela sua docilidade, pela sua ajuda, né? Pela sua paciência também. E foi muito bom esses anos aqui, foi muito bom poder levar a palavra de Deus através da rádio. E vamos em frente, comunicando a voz do Imaculado Coração de Maria. Maria tem muito a nos dizer, e vamos em frente porque o Senhor conta conosco. É bom servir a Deus. Não enterremos nenhum dos nossos talentos, mas ao contrário, sirvamos a Deus de todo o coração, porque a nossa vida passa muito rápido, os anos vão voando, e quando a gente olha para trás, seria muito triste olhar para trás e não ver nada, né? Pensar, meu Deus, tantos anos eu desperdicei. Que bom que a gente está servindo a Deus. Eu nem lembro, eu cheguei a Páscoa em 2022, nem imagino, Paulo, você chegou em 2017, 2016, né? Quantos anos já servindo a Deus através das ondas da rádio, e vamos em frente, né? Enquanto o Senhor nos der saúde, enquanto o Senhor nos der oportunidade, aqui estamos. Então, o senhor falando isso, eu acho que eu me senti um pouquinho velho, porque quando o padre era seminarista, nós fazíamos um encontro da CNBB e dividimos o mesmo quarto. Olha só, parece que foi ontem. Mas, Padre Nevair José, muito obrigado também pelo seu sim à Pascom. O senhor que já tem trabalhos importantíssimos na nossa diocese, cuidando do seu coração, que é o Seminário Maior Diocesano, realidades na Faculdade Católica, e ainda abre esse espaço no tempo e para que a sua sabedoria faça parte, colaborando na nossa Pascom diocesana. E desde já seja bem-vindo e muito obrigado. Que isso, Paulo, eu agradeço muito a você e ao Padre Paulo Henrique pelas boas-vindas. De coração, venho servir, apesar da minha insuficiência,
e me colocar a dispor da PASCOM diocesana para que juntos façamos esse caminho de servir, como salientava o padre. Não é nada, digamos assim, pesado quando a gente se coloca a servir com amor, pelo contrário. E por isso, esse amor que transparece no servir do padre Paulo, também no seu, Paulo, né, que há muito tempo, graças a Deus, está nessa missão, é contagiante. E nos faz também, digamos assim, dizer sim com o coração, né, cheio de alegria. Então, muito obrigado a vocês, né, por esse belíssimo trabalho. E chego, então, para, digamos, dar continuidade a esse trabalho tão bonito, né? E conto mesmo com a ajuda, né, sua, de todos os membros da PASCOM. E quero aqui, de modo muito particular, agradecer ao Padre Paulo Henrique por esses anos onde a gente vê que ele colocou o coração nessa missão e em todas, né, que ele abraçou, dizendo sim generosamente à vontade de Deus, e que chegou aos corações e tem chegado aos corações de muitas pessoas, ao nosso coração, nos cativado. Então, lembre-se, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Sem dúvida alguma, grandes méritos e graças Deus há de conceder, né, por essa linda missão, por esse sim tão generoso. E, Paulo, nós seguimos aqui, né, com a graça de Deus, servindo com as nossas limitações, mas também com muita vontade, né, de que o amor seja amado. Literalmente, Paróquia Santíssima Trindade, não sabe se chora ou se ri pelo padre que o bispo permitiu estar lá, construir a igreja, ou se chora pela partida dele para Roma, mas tenha certeza, nós teremos depois um padre mais capacitado, melhor ainda, para servir essa santa e amada igreja que ele optou em servir. Padre Paulo Henrique, nesse finalzinho, antes dessa ida para Roma, nós gostaríamos que o senhor falasse alguma coisinha e, por fim, concluísse com a sua bênção. Amém. A minha última palavra, Cristo vive. Como propusemos o programa para o Dom João, o Paulo pediu uma sugestão, qual o nome? Ele já, imediatamente, Cristo vive. E essa é a nossa certeza, a nossa razão da alegria, da esperança, é a certeza que o Senhor ressuscitado age em nós e através de nós. Que desça sobre todos vós, livrando de todo mal, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.